Se você não está entendendo nada sobre as decisões do André Mendonça no caso do Banco Master, pega a pipoca, segue o Rony, mas é para seguir, hein, que eu vou te contar cada detalhe. Bom, vocês lembram quando o Toffoli foi retirado do caso Master e o André Mendonça assumiu? E começaram a fazer um monte de análise aqui no Instagram, dizendo que era ruim, que o André Mendonça também não prestava, que ele escreveu vídeo junto com o Toffoli, um monte de coisa, e eu vim aqui e disse para vocês que não era bem assim, que essa galera tava fazendo terrorismo aqui com vocês. Pois bem, senhores, dá uma olhada nas decisões que Mendonça tomou até o momento. Prestem bem atenção em cada detalhe para vocês entenderem de fato o que está acontecendo. Bom, a primeira decisão que todo mundo ficou desconfiado. André Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor na CPMI do INSS. O detalhe dessa decisão é o seguinte, para não suscitar nenhum tipo de nulidade quanto ao próprio André Mendonça e não dar nenhum tipo de argumento para o próprio Vorcaro. Por quê? Porque em outras decisões, em outras CPMIs, todos os que suscitaram e pediram para o Supremo Tribunal Federal se eram obrigados a depor, o Supremo Tribunal Federal sempre decidiu que não tinha a obrigação de fazer o depoimento e não fazer nenhum tipo de provas contra si. Logo, como ninguém foi obrigado a prestar o tal depoimento, o André Mendonça decidiu da mesma forma para não gerar nenhum tipo de abuso de autoridade contra ele mesmo. E tem um outro detalhe. Vocês viram que o Vorcaro disse que só prestaria o depoimento se fosse no próprio jatinho, porque ele tinha medo de ser hostilizado em avião, né, comercial ou algo do tipo. Aí, por ele não conseguir ir no próprio jatinho, ele disse que não ia prestar o depoimento. Mas olha só o que aconteceu depois disso. André Mendonça manda a Alcolumbre devolver dados de Vorcaro para a Polícia Federal e CPMI do INSS. Isso significa muita coisa. A CPMI do INSS, os deputados já tinham acesso à quebra de sigilo de Daniel Vorcaro. E o Toffoli, né, que estava à frente desse caso, mandou tirar todos os dados das mãos dos deputados que estão investigando e mandar para o Alcolumbre e tirou também da própria Polícia Federal. E o que o André Mendonça fez? Decidiu que CPMI do INSS vai ter acesso aos dados sigilosos de Vorcaro. É isso mesmo. Agora os deputados vão poder analisar com detalhes todas as provas que o Toffoli mandou simplesmente esconder. É isso. Só que tem mais um detalhe ainda, minha gente. André Mendonça desfaz a ordem de Toffoli, reduz sigilo e dá autonomia à Polícia Federal. E olha só que interessante essa parte aqui. André Mendonça veta acesso da cúpula da Polícia Federal a apurações do caso Master e manda recados. Que a decisão foi um pouquinho mais longe. Primeiro, ele tirou todos aqueles que o Toffoli tinha determinado para ter acesso aos dados, nomeou novos nomes da Polícia Federal que terão acesso a esses dados e, detalhe, proibiu que vazassem esses dados para, inclusive, os superiores da própria Polícia Federal. Ou seja, nem o Andrei Rodrigues, indicado de Lula, que é o chefe da Polícia Federal, vai poder ter acesso a esse tipo de dado, porque isso vai ter que ser entregue somente numa investigação séria, sigilosa, que quem vai ter acesso agora são os deputados da CPMI, ou seja, respeitando a CPMI, não cometendo nenhum tipo de crime de abuso de autoridade nesse caso, para não suscitar uma nulidade futura, preservando as provas e preservando a autonomia do Congresso Federal para investigar esse caso. Sabe qual que é detalhe, minha gente? Uma coisa que eu tenho dito para vocês aqui sempre, principalmente quando começaram, porque o Mendonça escreveu o livro com o Toffoli, porque não sei o que, o Mendonça também já bateu boca com o Toffoli dentro do Supremo Tribunal Federal. A grande questão do André Mendonça, eu falo isso sem problema algum, é que ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é um ministro que não fica dando entrevista igual aos outros ministros e não busca estrelismo para si. Ele é um ministro que está fazendo um trabalho dentro da Constituição. E parece que tem muita gente de direita que está querendo um Alexandre de Moraes de direita. Vocês estão entendendo? Um cara que não respeita a Constituição, passa por cima de tudo, faz tudo do jeito que quer. E aí vem com aqueles jargões, porque o André Mendonça não é de direita. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou de direita. Eu sou de direita. Mas eu não quero um ministro do Supremo Tribunal Federal de direita. Eu quero um ministro do Supremo Tribunal Federal que respeite a Constituição. Sabe quem tem que ser de direita? Deputados, senadores, presidentes, governadores, vereadores, deputados estaduais. Esses têm que ser de direita. Agora, ministro do Supremo, basta agir certinho dentro da Constituição. Igual o André Mendonça está fazendo. Respeitando os poderes de cada um e fazendo o trabalho dele. Então, quando vocês veem essa galera que só sabe fazer análise furada e bater em todo mundo o tempo todo, dá uma desconfiada e comecem a trabalhar com mais estratégia e aqui, aqui na cabeça. Não aqui no coração, dentro da ideologia. Porque se for só aqui, a gente vai tomar um pau do sistema, vai tomar um pau da esquerda. Mas quando a gente trabalha com estratégia e de fato entende o que está acontecendo, aí sim a gente consegue avançar dentro da nossa ideologia e daquilo que a gente de fato acredita. Eu sou Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, e aqui não tem mentira, aqui não tem sensacionalismo. Aqui eu falo a verdade dos fatos e é por isso que vocês veem que a análise que eu fiz sobre a escolha de André Mendonça está se tornando certeira. E, obviamente, todos aqueles que bateram e continuam batendo, eu duvido que eles vão vir aqui no Instagram e dizer pra vocês, eu errei, realmente, o cara tá agindo certinho. Duvido.